A paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós vamos dar mais um início ao estudo da Palavra de Deus, né? A nossa série Minha Posição Bíblica. E hoje nós vamos falar sobre um fato bastante interessante na Palavra do Senhor, que é sobre a oração de Josué para o sol parar, né? Então vamos iniciar o estudo. Eu vou compartilhar aqui com os irmãos a leitura da Palavra do Senhor. Só um minutinho que eu vou compartilhar com os irmãos aqui a leitura. Só um minutinho. Minutinho. Já conseguimos ver a leitura da palavra do Senhor. Só um minutinho. Aqui está a leitura da palavra do Senhor, né? Josué, né? Está aqui no livro de Josué, capítulo 1, capítulo 10, aliás, né? Dos versículos 1 a 27, né? Eu vou ler aqui para os irmãos. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera Ai o seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeram muito porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Deixa eu passar para o próximo slide aqui. Isso. Versículo 7. Então subiu Josué de Gilgal a ele, e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não temas, porque os tenho dado nas tuas mãos, nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon e feriu-os até a Zeca e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, à descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse, na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não apressou a pôr-se quase um dia inteiro. 14. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo o Israel com ele ao arraial em Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Arrastai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem.
Porém, vós não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos e atacai os que vão ficando atrás. Não os deixe entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir com grande matança, até consumi-los, e os que ficaram deles retiraram as cidades fortificadas. Todo o povo voltou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. 22. Depois disse a Josué: Abri a boca da cova e trazei-me para fora aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que foram com ele: Chegai, chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram seus pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhe disse: Não temais, nem vos espantei. Esforçai-vos e animai-vos, porque assim o fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. E depois disso Josué os feriu e os matou, e os enforcou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros, até a tarde. E sucedeu que, ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o dia de hoje. Amém, irmão? Então, essa leitura da palavra, né? Vou retornar aqui, só um minutinho. Vou retornar aqui para a tela normal. Só um minutinho. Retornar para a tela normal. Amém, irmão? Voltou aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos continuar aqui o estudo da palavra do Senhor. Então, a gente viu, então, que no versículo 13, né? Vou repetir aqui dos irmãos. Disse assim: E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase o dia inteiro. Então, irmãos, falando um pouco, né, sobre o livro de Jasher, ele é mencionado 2 vezes na Bíblia, né? Aqui nessa passagem e em 2 Samuel 1,18. Né? Algumas pessoas dizem que este livro foi escrito por um homem chamado Jasher. Então é chamado também de do reto, livro dos heróis, né? Dando a impressão que várias pessoas escreveram o livro, né? Talvez uma possível coleção de cânticos, né? Em louvor dos heróis de Israel. E esta passagem de Josué 10, né? Que nós acabamos de ler, trata assim de um grande desafio científico, né? E ao mesmo tempo teológico. Contudo, a Bíblia não está preocupada em satisfazer uma mente puramente científica. Então, esse capítulo, né, ele mostra 3 milagres, né, 3 ações do próprio Deus. Primeiro, a chuva de pedras, né, o sol e a lua parados no céu e a vitória de Israel sobre 5 nações. Né. Nos versos de 1 a 5 mostra a estratégia do rei Adonisedeque, né, que era rei de Jerusalém. Ele fica sabendo da vitória de Israel, bem sucedida sobre Ai e sobre Jericó, né, e também que os gibeonitas fizeram paz com Israel. Né, e ele pensou, né, agora eu vou ser o próximo. Né. Aí o rei Adonis, né, ele teve que decidir, ou ele faz paz com Israel, ou ele se opõe a Israel, correndo o risco de enfrentar o mesmo juízo que caiu sobre Jericó e sobre Ai. Né. Então a estratégia foi a seguinte, foi que os reis do sul resolveram se unir para atacar Gibeão. Gibeão era uma cidade grande, né, como Nínive. Assim 5 reinos resolveram atacar Gibeão, e Gibeão pede socorro então para Josué. Os gibeonitas, eles faziam parte do povo cananeu e estavam sujeitos ao mesmo destino dos demais reinos. Ao enfrentar os exércitos de Israel, né, contudo, eles conseguiram um acordo de paz e aceitaram a condição de servir ao povo de Israel. O povo dessa cidade eles ficaram com medo, né, de ser derrotados por Israel. Então, os gibeonitas eles enganaram os israelitas
conseguiram firmar uma aliança com eles. E Deus, em sua infinita graça, né, ele pode utilizar até mesmo nossos erros, né, para que os seus propósitos se cumpram, né? Isso não significa que estamos autorizados a errar. Então, os demais reinos, né, dos cananeus, liderados por Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, eles decidiram atacar os gibeonitas, né, por entender que seu acordo de paz foi uma traição ao seu próprio povo. E interessante, irmãos, avaliar, né, a forma como Deus age, né? Caso Josué decidisse não defender os gibeonitas, seria uma excelente oportunidade, né, para se livrar daquele povo, né? Uma vez que eles usaram de engano para poder ficar do lado do povo de Israel. Mas não é dessa forma que Deus age. Ao contrário, Deus ordenou que Josué protegesse os gibeonitas. Aí, como Deus socorria Israel por causa da sua aliança, assim também os israelitas deveriam socorrer os moradores de Gibeão por causa do compromisso da aliança firmada entre eles, né? Israelitas e gibeonitas, eles formavam uma comunidade de aliança. Então, irmãos, a igreja, né, ela tem uma aliança com Cristo, né? Nós fomos socorridos por Deus. Por isso, nós deveríamos ser um povo que socorre, né? Nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? E existe uma aliança, um compromisso, né, entre nós, membros do corpo, né? E nós, como igreja, nós deveríamos socorrer uns aos outros, né? Então, Israel sempre foi inferior belicamente, né, às nações inimigas. Mas sempre Israel vencia por quê? Né? Porque Deus lutava suas guerras, né? Então, nessa batalha, Deus fez chover grandes pedras que foram mais letais do que o ataque dos soldados de Israel. O exército cananeu ele era muito numeroso, né? E o dia já estava terminando e a batalha não tinha como continuar durante a noite, uma vez que eles não tinham luz elétrica naquela época, né? Então, assim, Josué ele ora ao Senhor e dá ordem ao sol e à lua para que o dia se prolongasse e a vitória fosse completa. Então, essa é a razão da oração de Josué, né? Os exércitos da coalizão inimiga, eles eram muito poderosos, né? Era muito poderosos. Isso significa que aquela batalha foi muito longa, né? De modo que provavelmente o fim do dia estava se aproximando e a guerra não tinha acabado. Então, se a noite viesse, a guerra teria de ser interrompida, pois os inimigos conseguiriam fugir e se reorganizar, né? Assim, numa atitude de fé, Josué, na realidade, pediu ao Senhor mais tempo para a batalha, né? Isso só poderia acontecer se o dia fosse prolongado. Então, irmãos, existem pessoas que têm dificuldade, né, para aceitar esse milagre, né? Mas Deus ele fez um milagre, fez um grande milagre para que o povo de Israel pudesse vencer a batalha. Deus fez o sol parar em relação à terra, ou seja, o sol parou de movimentar em relação à terra. Aí os estudiosos, né, eles têm procurado dar alternativas para esse evento, né? Uma das alternativas é a seguinte: a oração de Josué fez com que Deus desse força aos soldados para lutarem o dia todo, gastando menos tempo do que o necessário para a batalha. Assim, parece que o dia foi prolongado. Então, essa é uma das alternativas, né? Uma outra alternativa dos estudiosos, né, é que Deus prolongou as horas da luz do sol de alguma maneira, como acontece com os dias mais prolongados de verão. Uma terceira opção, né, é que a ideia de que o sol parou até que o exército de Israel saísse vitorioso da guerra foi usada por Josué como uma forma poética, né, de registrar a vitória, né? Veja só, né? Uma forma poética. Uma outra solução seria, na verdade, o que aconteceu foi uma diminuição do brilho do Sol num tipo de eclipse. Uma outra opção, né? Alguns sugerem que houve o prolongamento da escuridão para dar aos homens de Josué um alívio do sol ardente, o que aconteceu quando Deus enviou uma violenta chuva de pedras. E um sexto argumento, né? Que é um argumento muito utilizado por boa parte dos estudiosos, é de que em Josué 10, versículo 12, a palavra detém é a palavra tamã em hebraico, que significa silenciar
acabar, parar, ficar quieto, silencioso, parar, né? Descansar, né? Então seria então Deus dando um alívio da ação costumeira do sol a eles, né? Então o sol parou no meio do céu e não se apressou a pôr-se, né? Quase que um dia inteiro, né? Que o sol ele não teve pressa para ir embora, ou seja, o sol parou. A expressão quase um dia inteiro sugere que naquele dia o sol brilhou quase 12 horas a mais. Então, irmãos, existem relatos, né, de que os engenheiros da NASA eles foram informados a respeito de um dia que faltava, né, lá nas suas pesquisas, nos seus trabalhos, né? Então eles resolveram então fazer testes nos seus computadores e acharam uma resposta, né? O período de tempo que estava faltando era de 23 horas e 20 minutos. Não era, portanto, um dia todo, né? Um dia inteiro. Aí os cientistas eles consultaram o livro de Josué e acharam o capítulo 10, né, versículo 13, que nós já lemos agora há pouco, né? Aí o texto bíblico ele confirmava que não era exatamente o dia todo, né? O próprio texto bíblico confirmou isso. Então agora havia um outro problema, né? Por quê? Porque faltavam 40 minutos. Então eles se lembraram de uma outra passagem bíblica que mencionava um outro episódio a respeito do Sol, né? Dessa vez o astro maior, né, que é o Sol, ele teria regredido no tempo, né? E eles consultaram o texto de 2 Reis, capítulo 20, de 8 a 11. Eu vou ler aqui para os irmãos, né? 2 Reis, capítulo 20, de 8 a 11, diz assim: E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: Isso te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que diz: Adiantar-se-á a sombra de 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acais. Então no final, né, o pessoal da NASA, né, eles chegaram à conclusão de que 10 graus são exatamente 40 minutos, né, que somado às 23 horas e 20 minutos do tempo utilizado por Josué, né, formam precisamente 24 horas, né, ou seja, um dia. É o dia que estava faltando lá no cálculo deles. Agora, irmãos, em Josué 10, versículo 25, diz assim: ó, Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos atemorizeis. Sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejar, né? Então, no início da sua jornada, né, lá quando Josué começou, né, ele recebe a seguinte palavra do Senhor: ser forte e corajoso, né? Agora, aqui no versículo 25, nós vemos agora Josué compartilhando da sua bênção com seus irmãos, né? Josué mostrou para ele que não foi ele quem venceu a guerra sozinho, né? Josué assim garantiu a conquista da parte sul da Terra Prometida, né? Através dessa batalha. E a gente percebe na história de Josué que todo o seu sucesso se deve ao fato de que a mão poderosa de Deus sempre estava presente. Assim deve ser na vida de cada cristão, né? As nossas lutas e as nossas batalhas, elas só podem ser vencidas com a presença de Deus, né, nas nossas vidas, né? Então, irmãos, como que fica a questão da ciência, né? Talvez alguém esteja perguntando, questionando aí, né? Como fica a questão da ciência? Né? Pois Josué 10, 12, 13, né? Nós já lemos, contradiz a ciência quando afirma que o sol se deteve. Se o que determina a mudança do dia é a rotação da Terra em torno do seu próprio eixo, como a Bíblia pode dizer que o Sol parou? Então, irmão, nós sabemos que a Bíblia ela usa de uma linguagem comum, não de uma linguagem técnica. A Bíblia ela foi escrita dentro dos padrões antigos de linguagem, conforme a compreensão que eles tinham na época, né? Isso não quer dizer que há erro ou há contradição com a ciência, né? Então é interessante observar que mesmo nos dias atuais, nós usamos expressões como o sol nasce, o sol se põe,
embora saibamos que o sol não se move. Então, se nós falamos dessa forma hoje, dessa forma comum, por que que nós queremos aplicar um rigor maior para a palavra de Deus que foi escrita vários anos atrás? Então, observando com mais detalhes Josué 10, de 12 a 13, não foi só o Sol que parou, mas sim todo o universo. Né? Havia uma crença antiga de que a Terra era o centro do sistema solar. Né? Mais tarde é que surge o heliocentrismo, né? Dizendo que o Sol como o centro do sistema. Né? E os estudiosos chegaram à conclusão que a passagem de Josué seria uma lenda. Né? Então, lá em Isaías 38, 5, né, diz o seguinte, a partir do versículo 5, né? Vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade. E isto te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. Então, irmãos, nos tempos antigos, né, eram usados relógios, né, relógios solares, que mostravam as horas pela projeção da sombra sobre uma haste. Né? Esses relógios eles possuíam um semicírculo, né, de 180 graus, destinado às 12 horas de exposição ao sol. Cada hora era equivalente a 15 graus. Né? Assim, 10 graus seria o mesmo que 40 minutos. Justamente, né, o tempo que faltava ao fenômeno assistido por Josué para completar as 12 horas, né, que milhares de anos depois os computadores da NASA, né, descobriram estarem faltando. Então, irmãos, há outros relatos bíblicos, né, que falam sobre este fenômeno, como, por exemplo, Hebreus 3, versículo 11, que diz assim: O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Livro de Jó 9, versículo 7. O que fala ao sol e ele não nasce, e sela as estrelas. Então, o grande problema é que o dia de Josué derruba a teoria do heliocentrismo, né, e reforça o geocentrismo. Então, há vários registros de povos antigos dizendo que o Sol parou no horizonte ao entardecer. Então, Deus, na realidade, fez com que todo o universo parasse por 11 horas e 40 minutos e depois, para um reequilíbrio, girasse em sentido oposto durante 40 pequenos minutos. Né? Tudo isso para quê? Para mostrar que acima das leis físicas que regem o universo existe um ser, né, que criou todas as coisas, que coordena todas as leis. Né? Então, qual a conclusão que nós devemos chegar? Né? A ciência diz que o Sol não gira e que a Terra é que gira. E agora, crer em quem? Na Bíblia ou na ciência? Irmãos, a resposta é: cremos na Bíblia. Né? Devemos crer na Bíblia. Mas não cabe a nós também contestar a ciência. O importante é entender que Josué não era cientista e não tinha como ele ter o conhecimento que nós temos hoje. A preocupação de Josué era aumentar um pouco a luz solar para que a batalha fosse concluída. Josué, como conhecia o poder de Deus, ele recorreu a Deus e Deus atendeu. Então, para nós que cremos na Bíblia, o sol parou. Não cabe discutir com isso, não cabe discutir, né, como isso aconteceu. O que é fato é que houve uma intervenção de Deus em todo o sistema solar. E sabemos que nada é impossível para Deus, né? Todo o sistema solar parou mediante a oração de um homem que cria em Deus. Né? Uma das características da Bíblia é que ela não usa de linguagem científica, né? Mas usa uma linguagem e o conhecimento da pessoa que está escrevendo. Quando o autor do livro de Josué redigiu o texto bíblico, o referencial geográfico dele era a Terra. De acordo com o conhecimento que ele tinha, o que estava se movimentando era o Sol. Então, quando olhamos o Sol, a impressão que temos é que ele se movimenta no céu. E quando Josué terminou a sua oração, o que ele viu? Ele viu o Sol e a Lua pararem.
Então podemos concluir que a Bíblia não errou. O problema todo é que nós queremos explicar certas coisas de Deus que não tem explicação, né? Milagre é milagre. Quando o sol voltou atrás no relógio do sol lá de Ezequias, isso foi um milagre. A sombra voltou 10 graus, ou seja, o sol havia recuado em sua rota. Então, irmãos, qual a conclusão que nós podemos chegar, né? Nos dias de hoje, vários inimigos se levantam contra o povo de Deus, né? Perseguições, enfermidades, crises financeiras, etc., né? Deus ele está no controle de tudo. Às vezes, aos nossos olhos, tudo parece estar um caos. Lembre-se de que no início a terra era um caos, sem forma e vazia, e Deus foi colocando todas as coisas no seu devido lugar. Então, quando tudo já estava organizado, Deus criou o homem. Então, nós temos um Deus organizado que trabalha com projetos. E durante todo o tempo de existência da humanidade, quantas vezes ele utilizou de uma coisa ruim e transformou numa coisa boa? Várias vezes, né? Então, portanto, a gente não deve se preocupar, né? Não podemos esquecer que o Deus que criou o universo pode muito bem suspender seus movimentos naturais no intuito de atingir o seu propósito, né? Então, nós temos que crer que Deus é capaz de fazer milagres. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui a gente encerra o nosso estudo, né? Aqui da palavra do Senhor. Espero que, espero que os irmãos tenham gostado do estudo, né? Espero que os irmãos tenham compreendido o estudo da palavra do Senhor. E peço a você que, se você gostou desse vídeo, né, que você deixe aí seu like, seu joinha, né? E se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, amém, irmãos? Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final, né? Se você quiser, se você tem alguma dúvida ou mesmo querer acrescentar alguma coisa, você pode usar aí os comentários, né? Obrigado mais uma vez você que assistiu até o final e fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.